Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 187, Fugir, Matar e Ser Morto. Continuamos em O Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, no item União da Alma e do Corpo e Aborto. Vamos começar com um poema de Carlos Drummond de Andrade. O professor disserta sobre ponto difícil do programa. Um aluno dorme, cansado das canseiras desta vida. O professor vai sacudi-lo? Vai repreendê-lo? Não. O professor baixa a voz com medo de acordá-lo. O que é que isso tem a ver? Nós vamos lidar hoje com um tema delicado, delicadíssimo, um tema que gera um certo fanatismo, porque tem muita culpa aí nossa no meio ao discutir esse tema. Então eu penso que esse poema nos conclama a um pouco de tolerância, um pouco de compreensão. Como o título do Nova Geração coloca, né, nós já fugimos, matamos e fomos mortos. A fuga aqui que eu me refiro é a conversada no programa anterior, né? A fuga no momento da encarnação. É quase certo que todos nós já vivemos isso. Certamente eu já vivi essa fuga, já fui morto e já matei. Toda e qualquer discussão de um tema delicado, para que ele não seja contaminado de forma irreversível pelos nossos sentimentos de culpa, ele deve começar por uma autoavaliação. É uma técnica, se eu posso dizer assim, que eu aprendi com Pedro, né, lendo Paulo e Estevão, que toda vez que ia ter uma questão muito delicada, polêmica, ele iniciava fazendo uma autoanálise. Muitas vezes compartilhando, dizendo, olha, vamos discutir esse tema, mas eu já traí Jesus, eu já neguei o Cristo, eu já fiz isso. E isso é de uma sabedoria emocional extraordinária, porque normalmente, quando nós estamos com um excesso de radicalismo, estamos ali fugindo da nossa própria culpa. Então, o tema do aborto ele exige uma maturidade, um reconhecimento. Eu já fugi da encarnação, eu já fui morto ao tentar reencarnar e eu já matei espíritos que tentavam reencarnar. Estamos falando de algo que pode acontecer na encarnação atual ou encarnações anteriores. O espírita que entendeu o conceito de reencarnação não tem ilusão. Ah, porque foi numa vida passada, mas foi você mesmo. É a mesma coisa, você diz assim, não, porque hoje de manhã eu toquei fogo. Tá, foi você mesmo. Né? Espera-se que haja um processo de amadurecimento, mas há algo a ser lidado. Então, esta é a abertura desse tema delicado no momento em que no Brasil nós estamos mais uma vez discutindo esse tema, tá certo? Mais uma vez. E parece que nós não conseguimos nos entender, porque é um tema que desde que eu me entendo por gente, tem uma coisa que para mim é meio maluca. Né? É como se fosse um grupo a favor do aborto e um grupo contra o aborto. Quando a gente parte desse princípio, o problema já está sem solução, porque, salvo espíritos em situação extremamente degradada, ninguém é a favor do aborto. Eu não conheço ninguém que se vangloria de ter feito aborto. O aborto, ele é sempre uma opção traumática. Sempre. Não existe aborto que não seja uma opção traumática. Porque, independente de qualquer coisa, a pessoa fica com a referência. Ah, faz 10 anos, meu filho estaria com essa idade. Aí passa um ano, ele diz, eu deveria ter tido filho. Aí passa 4, ainda bem que eu não tive. Aí passa mais 6 meses, ai meu Deus, como eu me sinto só, e etc. Então é sempre uma opção traumática. Ninguém faz aborto por prazer. Ninguém faz aborto porque quer.
Talvez se a gente partisse dessa compreensão e todos nos uníssemos para estimular uma política séria de prevenção da gravidez indesejada, eu acho que pelo menos a grande parte desse problema estaria resolvido. Ninguém engravida para abortar. Ninguém diz, vou tentar engravidar para depois eu fazer um aborto porque vai ser legal. Não existe isso. Então a gente não pode ter um grupo contra e a favor de uma coisa que, né, por definição, é uma tragédia. É uma tragédia. Ninguém aborta como quem vai passear em outro país, como quem vai fazer compra, como quem pratica um hobby. Não existe isso. Certo? Então, é um tema que, independente onde nós estejamos, é fundamental ter essa delicadeza, entender a dor do outro, né? Como diz aqui o poema, né? Dorme cansado das canseiras desta vida. Então, muitas vezes o outro está extremamente cansado, né? Das canseiras da vida que todos nós conhecemos. É importante ter esse carinho. Vamos agora mergulhar em o Livro dos Espíritos, certo? Kardec, como sempre, vai discutir várias questões, né? Várias. 355. Há, como a ciência indica, crianças que desde o seio materno não são viáveis. Né? E com que objetivo isso acontece? Né? A primeira é meio uma pergunta, uma afirmação que é óbvio, né? Aí Kardec pergunta se acontece por quê. Os espíritos dizem, sim, isso se dá frequentemente. Deus o permite como prova, quer para os pais, quer para o espírito designado para assumir o seu lugar. Quer dizer, então quando o espírito, olha que coisa interessante, quando o espírito de fato precisa viver uma experiência, entre aspas, de aborto, ou do que se chama de aborto natural, a própria natureza providencia. Então você não tem que fazer aborto porque aquele espírito tem que viver aquela experiência dolorosa. Quando nós precisamos de experiências dolorosas, nenhum filho de Deus é convocado a realizá-las em nós. Né? O que vai acontecer é que a própria natureza vai dar uma disfunção, alguma coisa, e vai ser feito o aborto. Então, aqui é para a gente entender que, do ponto de vista espírita, não se pode argumentar a favor de se provocar o aborto em desculpa de um certo karma. Né? 356. Há natimortos que não tenham sido destinados à encarnação de um espírito? Sim, aqueles que nunca tiveram espírito destinado aos seus corpos. Quer dizer, se o óvulo é fecundado e nenhum espírito liga, não vai gerar um ser, né? Não vai gerar um ser humano. Vou avançar, né? Vocês podem ler aí, para as questões que mais tocam o que a gente está desenvolvendo aqui. Quais são, para o espírito, as consequências do aborto? Os espíritos dizem, é uma existência nula que terá que recomeçar. Né? De um ponto de vista mais nosso, eu diria, é uma grande frustração. No final das contas, é isso. Do ponto de vista de quem está reencarnando, o aborto é uma profunda frustração, muitas vezes ligado a uma profunda dor de rejeição. O aborto é uma expulsão. Alguém chega e diz, não, você está se dispondo a fazer parte desse grupo, mesmo que você não queira, né, ou que não gosta, mas na experiência que você está convencido que tem que ter, mas nós não aceitamos você. Então, quando nós estamos encarnando e vivemos o aborto, nós vivemos uma frustração. Nós vivemos uma experiência de rejeição. Nós vivemos uma experiência de abandono. E nós vivemos uma experiência de projetos frustrados. Ninguém reencarna na Terra achando que vai ser feliz. Isso é tolice. Mas a gente reencarna achando, né, com a esperança sincera de conquistar a felicidade no meio das batalhas da Terra. Felicidade futura, mas ainda assim felicidade. Então tudo isso é adiado. Aí Kardec, na questão seguinte, vai ver agora do ponto de vista de quem provoca o aborto. Constitui um crime o aborto voluntário, né, porque ele já tratou do involuntário, qualquer que seja a época da concepção.
Gente, essa pergunta é mais avançada e mais científica do que a maioria de nós percebe, salvo quem está atualizado nas discussões sobre aborto. Porque há toda uma questão que é a seguinte: a partir de quando é aborto? Com uma semana de gravidez é aborto? Com um mês de gravidez é aborto? Ou o aborto só ocorre depois de 3 meses? Né? Até 3 meses eu não vou considerar aborto e etc. Então, essa pergunta de Kardec, ela se antecipa a toda uma discussão extremamente atual hoje e às diversas opiniões. O judaísmo, por exemplo, ele considera que a encarnação só se dá de fato com 40 dias de gravidez. Então, tudo o que aconteça antes desses 40 dias não é considerado realmente grave. Vamos ver a opinião dos espíritos. Né? Então, Kardec evita, até para não cair em polêmicas inúteis, citar todo mundo. Mas é óbvio que ele é um grande intelectual. Então, quando ele faz uma pergunta dessa, ele conhece várias outras concepções. Né? Conhece a concepção judaica, conhece a concepção daqueles que dizem não, que até o 9º mês não tem problema, só quando nasce é que é vida. Ele conhece tudo isso, só que se ele fosse discutir cada um desses itens, seria uma enciclopédia e não o Livro dos Espíritos. Então Kardec está facilitando a nossa vida e nos propondo esse trabalho de refletir. Resposta dos espíritos. Então isso é fundamental. Tem gente que diz, não, a encarnação só se dá quando o espírito nasce. Não, só se dá com 40 dias depois da fecundação. Hoje, né, 2018, existe a chamada pílula do dia seguinte. O que é isso? Né? Significa que você teve uma relação sexual hoje, engravidou, ou está com medo, né? Porque você não vai saber, mas existe a possibilidade. Depois você toma um comprimido e aquele comprimido evita a gravidez se ela existir. É um aborto. Se nós entendermos que a gravidez se dá justamente na concepção. Porque se o óvulo foi fecundado, o espírito está ali, e você toma qualquer coisa para liberar, vai liberar tudo. Né? O óvulo fecundado e o espírito ligado. Vamos ver a resposta dos espíritos. Então, assim, é uma questão que não é uma questão tola, não é uma questão teórica, não é uma questão para ficar discutindo, simplesmente. Resposta: há sempre crime quando transgredis a lei de Deus. E aí, gente, assim, mais uma vez, todos nós cometemos esses crimes. Ou se eu posso falar, não posso falar de todo mundo, né? Mas eu posso dizer que eu já cometi todos esses crimes. Então não há nenhuma condenação, mas é importante que a gente se esclareça para evitar cometer daqui para frente. Então há sempre crime quando transgredis a lei de Deus. A mãe ou qualquer outra pessoa cometerá sempre um crime, tirando a vida de uma criança antes de seu nascimento. A gente já discutiu aqui, já foi falado, que o espírito se liga no momento da concepção. Pois impede que a alma de experimentar as provas de que o corpo deveria ser instrumento. Então, no centro da concepção espírita, como no centro da concepção do Cristo, está sempre Deus. Então, tudo é certo ou é errado com a referência de Deus. Então, se você impede, se eu impeço o desenvolvimento de uma gravidez, do ponto de vista da lei divina, nós estamos errando. Aí Kardec vai colocar uma questão ainda mais delicada. Kardec não dava moleza. Vamos lá. Última questão do nosso programa. No caso em que a vida da mãe estivesse em perigo, então outro caso, por causa do nascimento da criança, haveria crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? É um dilema. Você está lá, o médico está lá e diz, olha, não dá para salvar os dois. Ou eu salvo a criança e a mãe morre, ou eu salvo a mãe e a criança morre. Olha que situação delicada. Então Kardec ele pensa coisas muito reais, muito práticas, muito do nosso dia a dia. Do ponto de vista espírita, como é que faz? A pergunta dele é essa.
E os espíritos respondem: é preferível sacrificar o ser que não existe ao ser que existe. O que é que ele está dizendo? Num caso limite, você salva a mãe. É preferível. Olha que os espíritos não fecharam a questão, né? Tem que salvar a mãe obrigatoriamente. Eles dizem: é preferível. Então a tendência vai por aí. Mas cada caso é extremamente delicado. Aí entram as intuições, entram os planejamentos reencarnatórios, entra um conjunto de circunstâncias, né? Espiritismo não é receita de bolo. Então, é preferível. Mas os espíritos não fecharam a questão. Tem que se salvar a mãe, ponto. Não, é preferível. Por isso que a gente tem que ter bastante cuidado com as palavras, inclusive com as traduções e com o sentido da essência. Bem, gente, vivemos essas experiências muitas vezes. Espero que, se possível, não precisamos viver mais, né? Com certeza, de praticar o aborto e com certeza de matar, nós podemos nos preparar para não vivê-las mais. De morrer, aí ninguém sabe, né? São as nossas colheitas. Mas, acima de tudo, entender que nós precisamos caminhar, né? E com muito esforço íntimo, com muita ternura em relação à canseira dos outros, né? A canseira que os outros sofrem pela vida, a gente vai mudando o nosso mundo íntimo, psíquico, e vai evitando esse tipo de experiência. Bem, gente, espero que a gente tenha contribuído para esse tema. Desejo a vocês uma ótima semana, um grande abraço, um beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Filhos, que se faça vida em seus corações a partir da ligação buscada, desejada, alimentada, a ligação com o Cristo. Ficamos nós felizes quando milhões de brasileiros começam a se preocupar com questões realmente significativas. Discutir o aborto não é discutir um item de uma lei que vai ficar lá num código para advogados lerem quando interessarem a eles. É muito mais. É discutir o que é a vida. É discutir qual o sentido da vida. E discutir uma coisa muito, muito peculiar ao cristianismo. A fraternidade. A capacidade de suportarmos-nos uns aos outros. Num mundo tão difícil. Qual limite que eu devo enfrentar de dor por conta do outro? Qual limite de esforço que devo fazer para que o outro cresça? A relação da maternidade não é simplesmente uma função biológica e social, meus filhos. É uma relação de seres. É um padrão que deve se instalar no coração dos sábios. O que é gravidez? É alimentar o outro com as próprias energias para que o outro cresça. É o investimento sublime que dá de si para que o outro se torne autônomo. A gravidez começa com um vínculo biológico e a maternidade verdadeira se conclui com a liberdade emocional do outro. Claro, na Terra vocês não conseguem viver esse ciclo. Porque mães querem ser dona de filhos e filhos. Porque filhos não querem crescer para a luz. Então, vivem ainda enrolados aí nessas confusões. Mas são ensaios.
em que se aprende a se doar ao máximo pelo outro, ao mesmo tempo em que se impulsiona o crescimento do outro. Não deve fazer assim os professores com os alunos, os mestres com os discípulos, os amigos verdadeiros. Não fez assim o Mestre? Não nos alimentou de suas melhores energias para que nos libertássemos, não para que o servíssemos no sentido de satisfação inferior. Não. Sempre quis o Mestre sirvam a Deus. Eu apenas venho ensinar a vocês o que é isso. Eu apenas venho mostrar a vocês como se deve fazer. Mas nós, seres humanos da Terra, não suportamos a presença do Cristo e o matamos. O aborto é matar alguém que não se consegue suportar. Preciso compreender o outro, porque talvez aquele outro esteja trazendo a salvação. Muitos espíritos nobres, quase sempre todos, solicitam reencarnar em situações muito difíceis. E pode acontecer de mãe dizer, não tenho condição deste filho. E perde, mais uma vez, o fruto da misericórdia divina. Poderia ter um espírito lindíssimo em seus braços, mas não quer. A bênção vem para aqueles que suportam as dores da vida com amor, com abnegação, sem excesso, sem lamentação. Por isso, filhos, não pensem os homens que não têm nada a ver com isso, porque também têm que aprender a mesma coisa com uma técnica diferente. Alimentar outros seres para que eles cresçam, se fortaleçam, se iluminem, porque apenas teremos relações de paz, saudáveis e nobres, quando esse modelo da verdadeira maternidade estiver no coração das pessoas da Terra. Porque, para ser sincero, não é modelo da maternidade. A maternidade é um exemplo belo, mas apenas um. Falamos aqui do modelo de relação de Deus com todo o universo, com todas as criaturas, com todos os seres, plantas, animais, tudo. Tudo o Pai gesta. Nós nascemos, se me permite uma imagem, no útero divino. Nós vivemos dentro de Deus. E o Pai jamais nos aborta. Ele nos alimenta e nos estimula ao crescimento verdadeiro para que possamos participar de maneira mais plena de sua felicidade. Por isso, filhos, lutem dentro de vocês para que vocês nunca matem ninguém emocionalmente, porque se vocês deixarem de fazer isso, a morte sumirá da terra, a morte violenta. Paz a todos, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.